Cara, vamos falar hoje sobre o mercado, né? Em especial, Monero, tá? Eu vi que ela tá subindo bastante, né? É alvo de, de comentários, etc. E o que eu aprendi nesse tempo com o mercado? O que eu aprendi? É... Cara, eu aprendi que tu tem que saber identificar um tipo de ativo que te cative e que tu entenda o rastreamento dele, né? Os fundamentos dele. E quando a gente fala de Monero especificamente, tem outra moeda que também tá subindo bastante, que é a Zcash, né? Eu entrei até no site dela aqui que eu tava observando. Ela tem umas características parecidas com o Bitcoin, só que entre algumas pautas, né? Como ela já tem 17 milhões, ela tem um super máximo de 21, igual imitando o BTC. É imitando o BTC, né? Nessas características, e ao mesmo tempo ela é privada. Então, eu fui observando e eu fui vendo. Eu falei, cara, interessante o mercado, né? E ao mesmo tempo eu observei o seguinte, falei, cara, beleza, a gente tá acompanhando o mercado, acompanhando criptos, né? A gente tem Monero, a gente tem Zcash, a gente tem XRP, tem Litecoin, e tinha uma época do canal que eu tava fazendo muito vídeo sobre altcoins, eu tava desfragmentado, né? Então, o que eu percebi, quando tu se desfragmenta demais, não consegue consolidar uma renda, né? O interessante é tu fazer a construção em um determinado tipo de ativo, né? E se tu fez tua construção de ativo a um curto período em um determinado cripto, e tu não consegue, tipo, entender mais ou menos por que aconteceu isso, tu não consegue saber como fazer isso novamente, né? Então, o que eu tenho pra falar é sobre isso. Tu fala, ah, a Monero tá subindo. Cara, a Monero tá no mesmo topo de 2018. Quem aportou em Monero em 2018 passou esse tempão e ela tá no mesmo topo. Agora ela tá captando novas pessoas, tem uma nova perspectiva de ativo, ela buscou um novo topo e ela tá se projetando para uma nova alta. Beleza. Ela nunca, ela nunca se expandiu tanto e não voltou. Ela tá se expandindo aqui, ela não voltou ainda e ela tá nessa sequência de alta, né? Ela não tá parando. Então, é interessante porque ela se tornou uma moeda assim, né? Tipo, a gente compara muito com o Bitcoin, e sempre outra altcoin a gente tá comparando com o Bitcoin, né? E eu fiquei nessas perguntas e fazendo pra mim mesmo, falei, cara, será que eu devo aportar em uma outra moeda, ir pra outra moeda, etc, etc, etc? Só que eu cheguei à seguinte conclusão: se tu não consegue segurar o Bitcoin nessas seasons que tem, e se tu não consegue ficar maduro, tu não vai conseguir lucro em cripto nenhuma. Tu olha, por exemplo, Ethereum, né? Deixa eu dar uma olhada aqui em Ethereum. Ethereum é interessante. Ó, Ethereum. ETH, USD. Ethereum. Ethereum a gente tem o topo de 2018 e pra agora não completou nem 100%, cara. Então a gente tem uma disfunção aqui gigantesca de alguma coisa. Por exemplo, quando tu migra para um tipo de ativo como o Monero, tem que entender o seguinte: que tu tá fazendo especificamente por um motivo. E esse motivo, normalmente, ele tem que ser exclusivo e consolidado ao longo do tempo, né? Tu captou numa baixa, por exemplo, tu não vai vender ele agora. Tu vai se projetar para, sei lá, 30, 40 anos, né? Possivelmente ele atinja $1.000. Mas $1.000 não é um valor que tu se importa. Basicamente isso. E assim, o que eu descobri? Eu testei a wallet da Monero. Não recebi os tokens. Fiz tudo certo. Não recebi os tokens, ficou dando pau na minha placa de vídeo. Eu falei, cara, isso aqui tá alguma coisa errada. Alguma coisa errada tá com essa porra dessa carteira da Monero aqui. Eu não tô entendendo o que é. E depois, quando tu migra, por exemplo, pra algo como o BTC,
tu começa a entender que ela tem uma segurança muito maior, né? Apesar que ela cumpre os requisitos, né? Eu fiz a transação, olhei tudinho e tal, fiz tudo certinho e foi. Agora, se eu tivesse feito um capital maior, tinha me ferrado, né? E com Bitcoin isso nunca me aconteceu. Até em carteiras que... E assim, teve a taxa até uma taxa alta. Falei, cara, mas as taxas não são baixas. Então, tipo, todo esse marketing que fez em cima da Monero, ele acabou se desfragmentando. E ao mesmo tempo, as pessoas não conseguem raciocinar direito. A gente tá falando de uma percentual de alta em BTC e um percentual de alta em Monero, só que a gente tem que considerar todo o histórico, né? Então, quando você tem essa alta, por exemplo, em Zcash, e você pega essas pessoas dessa outra casta, você não consegue acoplar. Então, a gente vai um pouco aqui pra Zcash, é interessante. Vamos pra Zcash. Deixa eu ver quanto tempo tá. 6 minutos. Então a gente tem 2019, olha que interessante. 2019, ela já tem um supply de 17 milhões. Ao mesmo tempo que a mineração desses tokens vai um percentual para os desenvolvedores, né? Isso nem faz sentido. Era para ser mais. Não faz sentido. Assim, os mineradores vão trabalhar infinitamente, eles já têm descontado uma taxa. E é isso. Se tu quiser aportar em Zcash porque tá subindo, tu aporta, mano. Agora, se vai se consolidar a longo prazo, eu não sei. Mínima ideia. Só que, como eu falei aqui, eu já falei de algumas moedas. Eu já falei, por exemplo, da Solana, né? E de algumas outras moedas no canal. Eu falei da Monero e de uma explicação de aporte. E tu tem que considerar esse histórico. Pra gente é muito difícil, porque a gente tá participando de movimentos de mercados quase inéditos. E assim, considerando a utilização tanto de Monero, BTC e outros tipos de ativos, a gente tem que entender o quê? Tem que entender que... Cara, e fica muito interessante isso, porque eu me pergunto todo dia. Todo dia eu me pergunto. Eu falo, cara, esse ativo, ou esse ativo, a gente tá passando por uma transformação inédita, exclusiva? Será que vai acontecer isso ou aquilo? Será que esse tipo de mineração vai acontecer isso ou isso? A gente tem uma inflação dentro da Monero que ela é extensiva. Por que ela tá subindo tanto e por que ela atingiu um topo tal, tanto com essa inflação aqui? Então tem perguntas significativas pra dentro do Monero, especificamente. Então a gente tem essas perguntas. E essas perguntas, elas têm que ser plausíveis e têm que ser entendidas, né? Por exemplo, quando eu utilizei a carteira, eu percebi um aumento acentual quando eu fazia abrir e fechava, eu percebi coisas que não foram agradáveis. Eu recomendo todo mundo usar. Mano, usa, manuseia, vê como é e tu mesmo tu vai ter tua conclusão. Então, foi um valor irrisório até que eu fiz a transação. Falei, mas por que não foi? Eu fiz tudo certo, não sei o quê. E você não tem como verificar nada. Olha que interessante. Você não verifica absolutamente nada, porque é tudo privado. Então isso é um erro. Porque quando a gente vai, por exemplo, para BTC, e tu consegue a transformação, e é essa a conclusão que eu queria chegar. Quando a gente entra dentro da transformação, a gente consegue transformar essa moeda em outra. E nessa transformação de uma e outra, eu demorei muito para entender isso. Essa transformação de uma e para outra, a gente tem a utilização de um software seguro, né? Dentro dessa segurança, a gente consegue essa transformação. Quando a gente passa a protocolar isso dentro da própria cripto, isso acaba muito algo inútil, porque a gente pode conseguir isso com uma sidechain, né? Ou uma segunda camada, fazendo esse protocolo. Então, agora que você vindo, mas está subindo. Beleza, a gente tem números, construções de Fibo, fundamentos e afins, baseado em estatística e assimetria.
Quando a gente usa, por exemplo, o BTC e ele tá subindo, as outras também se correlacionam numa subida estatisticamente econômica para todo o âmbito. Se você reparar na construção de altcoins, e foi por isso que eu parei de publicar tanto vídeo de altcoins, que você consegue reparar que as camadas que vão subindo e descendo, elas não correspondem a algo estatisticamente positivo para uma pessoa que está aportando. Porque muda muito, acaba se desfragmentando, e é algo que se torna quase inútil. Porque tu olha uma cripto, e aquela cripto que tu tá entrando ali, ela não corresponde a uma construção de outra cripto. Ou seja, a cripto tá em segunda, desce pra décima, a décima desce pra vigésima, a vigésima desce pra trigésima, e isso se volta de novo, e a tua construção de ideias baseadas numa cripto acaba indo pra outra, e tu gera uma confusão. E essa confusão, falando alquimicamente, te gera a influenciar a compras. E essas compras que vai entrando dentro da tua carteira te faz mais pobres. Por quê? Porque tu não consegue uma construção séria, produtiva e vertical. Tu vai construindo pouco a pouco. Tu é aquela pessoa que vai vivendo de trocas, né? Ah, tá subindo troca aqui, tá subindo troca ali, tá subindo troca aqui, tá subindo troca ali. E eu ganhei aqui, ganhei ali, só que aos poucos, quando tu vai fazendo essas trocas, tu vai perdendo. Que no final vai resultar em zero. Ah, mas tu fala assim, ah, não, mas eu sou melhor que todo mundo, então vai lá. Você tá dentro de um mercado extremamente difícil, extremamente competitivo. E se tu reparar, por exemplo, a gente olha a XRP. Um cara que ele aportou, eu lembro de XRP lá embaixo. Um cara que aportou lá pra trás, subiu pra $1 e agora subiu pra $1,50. Só que como que tu vai ter uma segurança, uma simetria de que isso vai subir mais? Não tem como saber. Olha a descida desse negócio, velho. O bagulho desceu a $1. Saiu do fundo, que foi 50 centavos de dólar. Então alguma coisa tá errada, basicamente, né? Aí a gente olha outra moeda. Vamos pôr Link. Eu lembro de Link subindo pra caramba, mas vamos lá. Link voltou ao mesmo patamar de 2022. Ou 2019. A gente tem 7 anos. Ah, mas agora é diferente. Agora vai estraçalhar aqui. Então compra. Então compra, velho. Então compra e faz a tua aporte aí, velho. Vai, faz o que tu quiser, né? Sempre deixo claro, explícito dentro do canal. Então, o que eu quero dizer, cara? É que normalmente quando tu vive nesses rolos todos, eu aprendi até quando eu aprendi na marra, né? Às vezes tu pode sair no lucro. Às vezes tu pode sair no lucro, beleza? Às vezes tu pode sair no lucro, não vou mentir. Pode entrar no lucro ali exorbitante. Entrou no lucro e beleza, né? Só que o que acontece? Não vai. Tu fica viciado. Tu fica viciado na troca. Fica viciado no número. A tua construção simbólica, assimétrica, econômica, fundamental, esotérica, metafísica, ela não se constrói, tá ligado? É como se você fizesse pó de tudo. Entendeu? E esse pó, ele não fica consolidado. Tu não tem uma construção legal, assimétrica mesmo, entendeu? E isso tudo resulta em quê? Resulta em resulta nessa loucura. Nessa loucura aí. De tu falar, puxa, perdi aqui, puxa, perdi ali, puxa, perdi aqui, puxa, essa aqui foi, puxa, não sei o que, puxa. Quem é mais experiente? Quem é mais experiente vai entender que tá alguma coisa errada. Alguma coisa tá dando errado. Alguma coisa não tá assim. Alguma coisa não tá batendo. Porque se eu for pra cá, for pra lá, agora você vai subir, agora você vai descer. Você nunca vai fazer gerar nada, cara.
Tu vai ficar rodando. Né? Então é isso. Faz o que tu quiser, cara. Faz o que tu quiser, porque o mercado se tornou uma loucura tão grande, né? Tipo, que as pessoas acham que deveria entrar em outro, né? Tipo, é isso. Consolida o que tu acha. Consolida teu castelo metafísico dentro do mercado e aproveita pra errar, né? Todo mundo vai errar. É isso. Até o próximo vídeo e tchau.